E aí, segundo ano, tudo bem? Pois é, aí mais uma semana, estamos aí. Hoje vamos trabalhar o módulo 7 de vocês, tá? Capítulo 7, na verdade, que vai tratar um pouquinho sobre a dinâmica climatobotânica da Amazônia. Beleza? Olha aí, hein? Apesar do nome climatobotânica, a ideia é bem simples. Então a gente vai caracterizar o espaço natural da região amazônica, certinho? Beleza? E boa parte daqui que a gente vai falar hoje, vocês já estudaram, vocês já viram relevo, vocês já viram hidrografia. Então vai ficar mais fácil, tá? É só dar uma relembrada nesses conceitos para essa região bem específica. Tranquilinho? Bora lá? Então vamos lá. Bom, para começar, vamos diminuir minha cara aqui, né? Que eu estou na frente do mapa. Aí. Bom, isso aqui que eu coloquei na tela para vocês são alguns termos para a gente caracterizar a vegetação amazônica. Como que eu caracterizo? Eu posso chamá-la de floresta latifoliada, tá? O que significa latifoliada, gente? Latifoliada é folhas grandes e largas, parrudona, aquela folhona grande e grossa, tá? Então isso é uma condição de florestas tropicais, florestas úmidas, né? Que permitem que tem bastante calor, bastante água, então as folhas podem crescer bastante, né? Porque vão realizar muita fotossíntese. A gente chama também de perennifolia. O que significa isso? Significa que as folhas costumam estar sempre verdes, ok? Então toda vez que eu uso o termo perennifolia, significa folhas sempre verdes, tá? Aquelas folhas que não caem, né? Às vezes a gente usa esse termo para exemplificar. Beleza? Outro termo, ombrófila densa. O que é floresta ombrófila? Floresta ombrófila é úmida. Isso. Então, toda vez que você vê floresta ombrófila, floresta úmida. Densa por quê? Porque ela é fechada, ela é uma floresta com copas muito grandes e vários estratos, né? Tem 3 estratos básicos, né, de vegetação e aquela ideia de que quando você está por cima você não vê o chão, tá? Pensa assim que você lembra que é uma floresta ombrófila densa, tá? Heteróclita ou heterogênea. Tem a ver com a biodiversidade, né? Toda floresta ombrófila densa é heterogênea, ou seja, heteróclita. Ela vai ter bastante biodiversidade, bastante variação de espécies. Beleza? Então, aí alguns termos importantes. E o Brasil detém cerca de 60% da floresta amazônica. É coisa pra... Exatamente. Então, 60% da floresta amazônica, tá? É bastante, dá mais ou menos os 45% de todo o Brasil pertence à região que a gente chama de região amazônica. Saca o mapinha aqui embaixo. O mapinha a gente consegue observar, por exemplo, deixa eu pegar a caneta aqui, né? Que a floresta amazônica, além do Brasil, vai pegar também alguns outros países, né? Esses caras aqui, ó, os nossos vizinhos, ó, da Bolívia, né, até a Guiana Francesa, certinho? E ainda por cima o Equador, que não é bem o nosso vizinho, mas está lá, né? Então são 8 países além do Brasil que a floresta amazônica está presente, né? Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, né? Peru, Equador e Bolívia. 8 países além do Brasil. Certinho? Bom, então como a floresta é muito complexa, né? E é importante lembrar também outro detalhe. Às vezes, no meio da floresta amazônica, por ser uma área muito grande, tá, tem áreas, ela acaba tendo variações de solo, de relevo e tal, e a vegetação também se comporta de forma diferente, né? Então, às vezes, você vai ver no meio da floresta amazônica campos que lembram muito os nossos cerrados aqui, tá? Mais ou menos, um pouco mais de 10% da floresta amazônica é assim. Outra hora você vai ver vegetações que são florestadas, não são campos, porém, né, não são tão densas quanto a floresta amazônica que você está imaginando nesta sua cabeça agora, certo? Como eu sei a floresta que você está imaginando? Porque eu deduzo que eu saiba e eu acho que eu acertei. Não acertei? Bom, enfim.
Beleza? Então a gente precisou criar um termo legal para definir o que é a área amazônica, tá? Para não ficar só no olho. E aí vem um conceito muito importante que a gente chama de Amazônia Legal. O que vem a ser a Amazônia Legal? A Amazônia Legal é a região definida por lei, né, que apresenta influência da floresta. E olha que interessante, vou destacar aqui a periferia da floresta amazônica, tá? Essa periferia da floresta amazônica que eu estou circulando para vocês, tá? São as zonas limítrofes dela. Ou seja, nós estamos falando do Mato Grosso. O Mato Grosso, a maior parte dele é domínio amazônico, não é cerrado, igual muitos pensam, tá? E um outro lugar é o oeste do Maranhão. Pois é, o Maranhão, já falei para vocês, hein? É um estado muito interessante para se conhecer, um estado muito rico naturalmente, tá? Tem muita coisa lá, muita paisagem que você fala, pô, olha isso aqui que legal. Então, inclusive a floresta amazônica ali, né? É uma área de transição, tá? Ela vai ter a Mata dos Cocais. Então, repara o seguinte, a Amazônia Legal, ou seja, o que é definido por lei, pega Mato Grosso e Maranhão, além dos estados da região norte. Beleza? Ó, isso é importante, tá? Interessante de lembrar. Fechou? Bora lá então? Então, continuando. Voltando a falar da vegetação amazônica, eu trago aqui para vocês esse esqueminha maroto que tem na apostila igualzinho, né? Que vai te mostrar 3 estratos importantes de divisão da mata. Presta atenção, a mata amazônica é dividida em 3 matas. Presta atenção, 3 matas. Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Beleza? Vamos observar aqui, ó. Olha aqui, ó. Mata de terra firme. O que você vai lembrar quando você lê esse nome? Você vai lembrar que é a parte da floresta que nunca inunda. Essa parte que fica nos planaltos e depressões mais elevadinhas, né, que estão mais sujeitas à erosão do que à sedimentação. Lembra que isso aí é a maior parte da floresta que a gente viu lá em relevo? A maior parte da Amazônia são planaltos e depressões, né? Então a mata de terra firme, essa sim deve ser a floresta que você está imaginando. Aquela com as árvores gigantes e tal. Beleza? Aí a gente tem aqui a mata de várzea. Várzea. O que é a várzea, gente? A mata de várzea é a parte que inunda nos períodos de cheia. Beleza? Então aí a gente chama de mata de várzea porque tem inundações periódicas, né? Tá cheio, inunda, no período de seca, seca. Beleza? E por último a mata de igapó, que está sempre dentro d'água. Olha aqui, ó. A mata de igapó é aquela vegetação que lembra muito algumas partes do Pantanal. Está sempre inundado. Beleza? Então são os 3 tipos de matas que nós temos. Nesse esqueminha aqui você tem umas cores diferentes, né? Que fala da formação dos depósitos de bacias sedimentares. Lembra que a gente estudou? A maior parte do relevo amazônico é sedimentar, né? Tem áreas de sedimentação antigas, que formam planaltos e depressões, e áreas de sedimentação recente, próximo ao rio Amazonas, que é a planície amazônica. Beleza? De boa, né? Importante lembrar, igapó, várzea e terra firme. Beleza? Terra firme, nunca inunda. Várzea inunda sempre nos períodos de cheia. Igapó está sempre inundado. Beleza? Facinho, né? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei 3 fotinhas marotas. Ó, terra firme, várzea, tá? E igapó. Olha a Vitória Régia, né? Vitória Régia do Amazonas, né? Isso aqui não lembra o Pantanal? Pois é. Beleza, gente? Então é importante lembrar os 3 tipos de matas. Bom, vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho do clima amazônico. Né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui de forma objetiva para a Amazônia alguns elementos climáticos que a gente vai estudar ainda mais para frente quando a gente estiver presencialmente, tá? Então, para começar, vamos falar um pouquinho de massas de ar. O que são massas de ar? Pensa assim, é uma porção de ar, é um bloco de ar que traz uma mesma característica de temperatura e umidade. Por enquanto, pensa assim, repetindo, é um ar
que tem a mesma característica ou muito próxima de temperatura e umidade, trazida do seu lugar de origem. Então, você vai ver a origem da massa de ar, beleza? Então, no caso amazônico, vamos pensar em duas aqui, ó. A MEC e a MEA. O que é isso, professor? M de massa e equatorial. Então, são duas massas equatoriais. O C, sem besteira, o C aqui é de continental, tá? E esse A aqui é de atlântica. Ah, então peraí. Olha, eu quase fiz linhas retas. Que coisa difícil de fazer. Vamos voltando. Então, a MEC é a massa equatorial continental e a MEA é a massa equatorial atlântica. Ou seja, ambas são formadas próximas ao Equador, só que uma é formada no oceano, a outra é formada no continente. Então, são duas massas quentes e úmidas, tá? E elas atuam no que a gente vai chamar de zecite, tá? Não ficou reto. Que é a zona, presta atenção, zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical, a zecite. Zecite está onde está a MEC e a MEA. Beleza? É a área mais quente, mais úmida do mundo. Pensa assim, tá? Então, o que acontece? Olha o mapa. A MEA vem lá do Oceano Atlântico, tá? E faz chover na Amazônia. Tá vendo as setinhas aqui, ó? Fez chover para cá, fez chover para cá, tá? A MEA às vezes traz chuva até para a parte do litoral nordestino, tá? Fez chover para cá. Beleza? A MEC está bem aqui, ó. Ela se forma em cima da floresta amazônica. Beleza? É a MEC, por exemplo, gente, que traz chuva para a gente no verão. Por que chove tanto no verão aqui no nosso estado? É a MEC que traz essa chuva. Beleza? Ela evapotranspira e traz essa chuva para a gente. Daqui a pouco eu explico melhor essa dinâmica, tá? Então, repetindo, as duas massas que atuam na Amazônia, MEC e MEA, região da zona de convergência intertropical, que é naturalmente muito quente e muito úmida. Beleza? Então é isso aí, tá? A MEC atua no Brasil inteiro, trazendo chuva sobretudo no verão e na primavera. E a MEA vai atuar, como eu mostrei ali, mais no norte e um pedacinho do nordeste, certo? A MEA é a primeira que traz chuva para a Amazônia, tá? Beleza? Então, continuando. Como que eu classifico o clima amazônico? Ó, ele é do tipo equatorial, como a gente falou, por isso o nome equatorial, com temperaturas médias variando de 25 e 28. Aí você pensa, ah, professor, isso aí não é muito quente, 25 graus é de boa. Estou falando de médias, tá? Presta atenção, estou falando de média, não estou falando de máxima. Máxima de 25, oh, quem dera, né? O sovaco fica sequinho. Estou falando de médias de 25 a 28, isso é bastante. Média acima de 24, você já pensa quente, tá? Beleza? Índices pluviométricos acentuados na faixa de 2 a 4 mil milímetros por ano. Isso é muito, tá? Ó, só para vocês terem uma noção. Aqui é a chuva total. Vou dar um exemplo aqui de... Pega aqui o nosso estado de referência. Pegar uma média, tá? Quando chove muito no nosso estado, em janeiro, que é o mês que chove pra caramba, chove 300 e tantos milímetros, tá? Ou seja, bastante chuva. Aí você multiplica isso por 12, né? Vai dar mais ou menos essa máxima pluviométrica de 4 mil. Então, significa o quê? Que chove bastante o ano inteiro, tá? A gente chama de chuvas convectivas, por quê? Porque são formadas na zona de convergência, tem a ver com massa quente de ar que sobe, pá, ar quente sobe, esfria, desce, né? Forma as zonas convectivas, depois eu vou explicar melhor, tá? E a gente tem uma diferença ali de estações, como é quente o ano inteiro, lá não tem aquele julho frio que chega à frente fria. Não. O que eles chamam de inverno amazônico é bem interessante. É sempre em relação da chuva, tá? Quando está chovendo mais do que o normal, que é o período que chove mais, o céu fica coberto de nuvens, significa que entra menos sol, não é? Então fica menos quente. Beleza? Então pensa assim, se está muito nublado, é natural que a temperatura média dê uma caída. Por quê? Porque as nuvens impedem que o calor do sol penetre
no chão, né, perto da superfície. Então, fica a temperatura um pouquinho mais baixa, na casa realmente dos 20 graus, 20 e poucos graus, tá? Aí a galera chama isso de inverno amazônico, entenderam? Então, o inverno amazônico é o período que mais chove na região amazônica. Por quê? Porque é o período que, em função dessa chuva constante, o céu está sempre nublado, tá? E aí a temperatura, a média térmica, dá uma caída, beleza? E no inverno amazônico, as temperaturas ficam mais baixas que aqui na nossa região, tá? Porque realmente o céu fica muito encoberto e entra menos radiação solar, beleza? Isso é interessante, hein? Aí, se você está no meio da floresta, nesse período, num período chuvoso, tá? Você vai passar frio à noite no meio da floresta, tá? Isso é interessante de lembrar, beleza? Tranquilinho? Então, falou inverno amazônico, você lembra lá de dezembro, janeiro, fevereiro, março, por ali. Principalmente em março, ali, que é o período que mais chove. Tá? Está relacionado, eles chamam de inverno porque essa chuva fez a temperatura cair um pouquinho, tá? Mas não é bem inverno, né? Na verdade, o inverno é no verão, né? Que é o final do ano. Beleza? Importante de lembrar. É um termo popular, beleza? Então, quando você ouvir falar em inverno amazônico, você lembra que está chovendo muito. Bom, vamos observar esse gráficozinho maroto, que é o climograma. Tá? O que é um climograma, gente? O climograma é esse gráfico aqui que mostra nas colunas azuis, a coluna azul aqui, ó, o índice de chuva no mês. Tá? A linha vermelha que está aqui embaixo, vocês estão vendo a linha vermelha? Tá? Essa linha vermelha indica para vocês o índice de pluviosidade. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Bem aqui, perdão, o índice térmico. Olha a linha vermelha. Eu não vou riscar em cima da linha para não confundir, tá? Olha aqui nessa faixa que eu risquei para vocês entenderem onde está a temperatura. Deste lado aqui, ó, tá vendo? Medição em milímetros. Pô, ficou pequeno, hein, professor? Verdade, ficou pequeno. Aqui é milímetros, então aqui é o volume de chuvas e aqui é a temperatura em graus Celsius, tá? Esse climograma é de Macapá, a capital do Amapá. Chove bastante, ó. Chuvas acumuladas do ano, 2.457 milímetros. Temperatura média, 27 graus. Ou seja, tá dentro aqui, ó. Tá dentro? Tá, né? Tá entre 25 e 28 e tá acima de 2.000 milímetros. Clima equatorial. Olha aqui, em março, em Macapá, olha que interessante aqui em março. Em março está chovendo 400 milímetros. Olha que louco, é muita chuva, tá? O mês que menos chove lá é esse aqui, ó. Olha aqui, lá embaixo, estou riscando embaixo, tá? Que é o mês de outubro. Outubro chove lá pouco mais de 30 milímetros, né? De chuva. Isso é o mês que chove pouquinho, beleza? Então, significa, olha aqui, tá vendo como que a chuva se concentra em janeiro, fevereiro, março, abril e maio aqui em Macapá? É o que eu falei para vocês lá, que eles chamam de inverno amazônico. Repara um detalhe, a temperatura, tá vendo que é uma linha reta? É muito louco isso. É janeiro, média térmica, quase 30 graus, né? 27 graus. O mês mais frio, quase 27 graus. Tá vendo que quase não tem amplitude térmica anual? A gente fala que, então, que a amplitude térmica anual é muito baixa. O que isso significa? Que ao longo do ano a temperatura máxima e mínima média varia muito pouco, é sempre retinho. Isso indica um clima quente o ano inteiro, beleza? Tranquilo? Quando você tem variações térmicas acentuadas no lugar, no ano, essa linha de temperatura faz uma barriga, tá? Ela faz assim, ó. Ela não fica reta. Beleza? Então esse é o climograma de Macapá. Ah, professor, eu vi um outro climograma aí de Belém, vi um outro de Manaus, de outros lugares, era diferente. Gente, como eu falei, a Amazônia é gigante. Então você não vai achar que o climograma vai ser igual em toda a região amazônica. Lembrando, há variações. O que a gente está falando aqui é uma média, é uma regra, uma generalização do que é mais observado, do que é mais importante. Tranquilo? Então é isso aí. Bora lá? Dúvidas?
Não? Ninguém fez pergunta, então vamos lá. Próximo, rios voadores. Isso aqui é legal. Os rios voadores é outro fator climático que vai explicar, tá, os padrões de chuva dentro da floresta. E como essa chuva se distribui pelo Brasil, pela América do Sul inteira. Olha que legal isso. Vamos começar aqui, ó. Esse item... Cadê um? Ah, tá aqui. Água do oceano. Esse um aqui, na verdade, tá? Deixa eu pegar uma outra cor. Esse um tá aqui, ó. Nessa região aqui, ó. É a nossa meia. Lembra que eu falei para vocês? Massa equatorial. Coordenação motora fina. Massa equatorial atlântica. Pega a umidade do oceano e joga aqui na floresta, né? Normal, evaporou lá do oceano, muito quente, faz chover na floresta. Aí, o que vai acontecer? Presta atenção nisso que eu vou falar. Presta atenção. A floresta amazônica, ela tem uma capacidade fantástica de evapotranspirar. O que é evapotranspiração? É o ato de você trocar umidade com ambiente, né? É o sol que faz evaporar, que é a evaporação normal, junto com a transpiração dos seres vivos. É o que o seu sovaco está fazendo neste exato momento, está transpirando, porque você está vendo essa aula 4, 5 horas da tarde, deve estar uma coisa maravilhosa, tá? Seu sovaco está trocando, né, umidade com o ambiente, porque, né, tá quente, beleza? As florestas evapotranspiram, ou seja, elas estão evaporando e transpirando o tempo inteiro. Uma árvore de grande porte da Amazônia, olha que louco, ela pode oferecer para o ambiente, para a atmosfera, mais de 300 litros de água por dia. Caramba, uma árvore. Então a gente está falando de bilhões de metros cúbicos de água sendo oferecidos para a atmosfera todos os dias pela floresta. Então olha que louco isso. O oceano evapora a água e a meia joga essa água para a floresta. A floresta para o continente, né? Aí nasce uma floresta ali, porque está chovendo bastante. Essa floresta começa a evapotranspirar e devolve um volume gigantesco de água para a atmosfera de novo. E aí, meu amigo, o que acontece? Em função da rotação da Terra, essa umidade vem para cá, ó. E bate. O que eu tenho aqui nesses triângulozinhos aqui? Eu tenho nada mais nada menos que a Cordilheira dos Andes, né? E aí é um paredão. Aí é o mesmo fenômeno para você entender de você pegar um ventilador e virar para a parede. O que vai acontecer? O ar vai bater na parede e vai desviar para outro canto, não é? É isso que acontece. Então, se eu pegar aqui, colocar um ventilador virado para a parede, ele vai bater na parede e vai desviar para outro lugar. A Cordilheira dos Andes é esse paredão. Aí, toda essa massa úmida bate ali na Cordilheira dos Andes e faz chover. Olha aí, lembra que eu falei na aula passada ali que parte dos rios amazônicos, a cabeceira deles estão na Cordilheira dos Andes? Pois é, aí chove lá, alimenta os rios na Cordilheira dos Andes. O resto da umidade vem para a gente, tá? O resto da umidade que bateu na Cordilheira dos Andes vai ser distribuída aqui para a gente no centro-sul da América do Sul. Ah, professor, então essa é a chuva de verão? Exatamente. Olha aí que louco, né? Se não fosse esse fenômeno dos rios voadores, a gente provavelmente teria um clima semiárido aqui. Então o que faz chover, ter aquele período úmido aqui na nossa região, são essas chuvas que são produzidas na massa equatorial continental, pela evapotranspiração. Legal, né? Então isso a gente chama de rios voadores. Certinho? Tá acabando, gente, eu juro. Beleza? Então é isso aí que você precisa entender, que é novidade para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre processos que ocorrem no solo amazônico. Lixiviação e laterização. Lembram disso? Professor, mais ou menos. Então vamos lá. Lixiviação do solo é o processo de perda de nutrientes por lavagem. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando o solo está exposto, tá? A chuva, olha aqui essa imagem aqui, a chuva vai retirando, vai escavando, tirando as camadas superficiais do solo e os nutrientes e levando embora. Se esse solo vai perdendo as camadas superficiais, que é a matéria orgânica, que é nutriente, o que vai acontecer?
vai concentrar muito a matéria inorgânica, principalmente ferro e alumínio. E se sobrar muito ferro ou alumínio no solo, o que vai acontecer? Um processo chamado de laterização, que é o quê? Que é uma crosta ferruginosa, ou seja, um acúmulo de ferro ou de alumínio, que vai endurecendo, empedrando, né? Vamos usar esse termo, empedrar, até que esse solo parece mais pedra do que solo. Aí, quando isso acontece, meu amigo, game over. Se laterizou o solo, adeus. Olha aqui a fotinha de umas lateritas, ó, tá vendo? Parece pedregulho, né? Isso aqui é solo laterizado, né? Ferrugem que foi acumulando, endureceu. Professor, mas o que isso tem a ver com a floresta? Tudo, né? A floresta protege o solo amazônico. Se você tira a floresta, tá? O que vai acontecer? Esse solo amazônico fica exposto à lixiviação. E se ele lixiviar, o que vai acontecer depois? Exatamente, ele lateriza. Se laterizou, tchau, game over. Vai formar um deserto no lugar. Então, a floresta protege o solo. Ah, professor, mas o solo não é fértil? Não. O solo amazônico, tá? Ele é muito suscetível a esse processo que a gente está falando. Tá? Então, a floresta, realmente ela protege aquele solo. Por quê? Ela evita que pegue tanto sol direto no solo, ela sombreia o solo, né? Porque é uma floresta densa e fechada. Aquele monte de vegetação, de matéria orgânica que cai no chão, é uma capa, é um cobertor para aquele solo que mantém a umidade. Aí quando chove forte, aquelas gotículas de chuva que caem no chão, né, não vão cair diretamente no solo, vão cair nas folhas que estão em cima do solo, reduzindo o efeito splash, que a gente chama, né? O efeito splash é quando a gota cai e espirra barro, sabe? Sabe sim, né? Sabe quando você está andando assim, está chovendo no chão, espirrando barro na tua calça? Então, isso é o efeito splash. A folha reduz o efeito splash. Beleza? Então, por isso que é muito importante manter a floresta em pé. Ah, eu vou tirar a floresta e meter pasto. Beleza, vai lixiviar e vai laterizar, tá? É uma questão de tempo. E outra, se você reduz o tamanho da floresta, você diminui a evapotranspiração. Se eu diminuo a evapotranspiração, eu diminuo a chuva aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Tá vendo? Então é tudo correlacionado, é um ecossistema aí muito importante que a gente tem que ver com muito cuidado, tá? Não é porque tem uma floresta lá em cima que se eu tirar a floresta e plantar soja, a soja vai ter um resultado muito bom, porque já que aquele solo não tinha uma floresta, vai conseguir manter a soja também. Não é bem assim, tá? Então, a gente fala que o solo da Amazônia não é bem fértil, não é tão fértil assim, tá? É um sistema que depende da floresta. Ah, professor, então não dá para plantar lá? Claro que dá, tá? E tem gente que faz, porém, você tem que fazer o que a gente chama de agroecologia. Você tem que articular uma produção harmoniosa com o bioma. Então, eu tenho que produzir de forma harmoniosa com a floresta. Se você faz isso, você vai ter bons resultados. Beleza? Tranquilo? Então é importantíssimo esse processo. E, terminando aqui, vamos falar de relevo e hidrografia. Ah, a gente já viu isso, professor. Então vamos só rever rapidão. Tá? Relevo amazônico, ó, predomínio. Essas paradas aqui, essas cores são as depressões. Lembra do Jurandir Ross? Lembro! Exatamente. Essa parte aqui dessa cor, que eu ia chamar de laranja, mas eu não sei se é laranja, é marrom, sei lá. Tá? Essas cores aqui, ó, são os planaltos, né? Lembra? Planalto residual norte-amazônico, né? Planalto residual sul-amazônico. Beleza? Planalto da Amazônia Oriental, Planalto da Amazônia Ocidental, enfim. Beleza? E as depressões, que tem várias aqui. Ah, professor, estou com dúvida nisso. Então você vai voltar lá na primeira apostila, pegar o mapinha do Jurandir Ross e dar uma olhadinha que você vai entender melhor. Beleza? E a planície é acompanhando o rio Amazonas. Tá vendo? Ó, a Ilha de Marajós, gigantona. Então você vai ter aqui a formação da grande planície do rio Amazonas. Tá vendo? Ó, alguns afluentes aqui também. Beleza? Bom, e a hidrografia, você precisa lembrar, né, que a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica, né?
Então, ó, o rio não corre para cá, para o oceano. Se o rio está correndo para cá, a gente vai chamar de margem esquerda, a esquerda da seta, e margem direita, a direita da seta, tá? Então, a gente observa que alguns afluentes do rio Amazonas são planáuticos e tem grande potencial hidrelétrico. Lembra que a gente estudou? Lembro! Olha o rio Madeira aqui, ó, beleza? Tem usinas hidrelétricas importantes, o Tapajós também é outro efluente muito importante aqui, beleza? E aqui, ó, o Xingu, o grande rio Xingu, que é onde está Belo Monte. E aqui, mas no Tocantins, nós temos outra bacia hidrográfica importante, que é a Tocantins-Araguaia, né? Tá vendo? Que é onde vai ter a usina de Tucuruí, beleza? E olha que louco, 20% das águas, olha que louco, 20% das águas doces que chegam nos oceanos vem daí. É muita água doce, né? É muita. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, uma caracterização bacana aí das condições naturais da floresta amazônica. Um grande abraço, tchau, tchau para vocês e até mais. Cadê o botão de parar? Não parou ainda.